Bom, alunos, são 7 horas e a gente vai começar a responder o questionário de fisiologia do sistema regulador. Eu achei um jeito mais fácil do que fazer uma revisão, pelo menos eu já vou respondendo as questões, e conforme vão aparecendo questões, vocês podem interagir comigo ou deixar alguma mensagem lá no Classroom. Essa aula vai estar gravada, depois que eu terminar o questionário, vai estar gravada e eu vou disponibilizar lá no Classroom em fisiologia do sistema regulador. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês, porque é mais fácil, né, a tela do questionário. Só um minuto. Só, tá. Para vocês lembrarem. Vale tudo o que eu tinha dito ainda. Um ponto para quem me entregar no dia da NP1, que a gente ainda não sabe como vai ser, mas um ponto no dia da NP1 para quem entregar, tudo bem? Bom, primeira questão. Um paciente sofreu um traumatismo craniano que afetou a região de córtex. Anatomicamente, qual sistema foi afetado? Sistema nervoso central ou periférico? Então, a região de córtex é a região periférica do sistema nervoso central. Então, a resposta aqui seria sistema nervoso central. Um paciente sofreu uma lesão medular que afetou os gânglios. Lembram o que são gânglios? Gânglios são corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central. Então, anatomicamente, qual sistema foi afetado? Aqui, os gânglios pertencem ao sistema nervoso periférico. Embora sejam corpos celulares de neurônio, eles estão localizados fora do sistema nervoso central, que seria o encéfalo. Questão 3. Ao cair, um indivíduo fraturou uma vértebra e comprimiu uma das vias de sistema nervoso central. Então, vou aumentar um pouquinho. Melhor. Tá? Mais. Ao cair, o indivíduo fraturou uma vértebra e comprimiu uma das vias de sistema nervoso. Ao retornar da anestesia, os clínicos identificaram que ele havia perdido a sensibilidade, mas não os movimentos. Qual via neuronal foi afetada e qual foi mantida? Então, se você lembrar, a via são duas vias, uma aferente e uma eferente. A via aferente é aquela da sensibilidade, é aquela que leva a informação até o sistema nervoso central. A via eferente é aquela que traz informações do sistema nervoso central. Então, se ele perdeu a sensibilidade, mas manteve os movimentos, significa que ele perdeu a via aferente. Qual via neuronal foi afetada e qual foi mantida? Então, ele perdeu a via aferente e manteve a via eferente. A nutrição neuronal é alvo de estudos desde a descoberta do Alzheimer. Então, lembra, no Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, várias pessoas começaram a estudar para saber por que esses neurônios estavam morrendo. Morrem muito mais por problemas nas células da glia do que por problemas de sistema nervoso, né? Problemas neuronais especificamente. Então, eles começaram a estudar como seria a liberação desses neurotransmissores. Minuto. Então, ele perdeu o sistema nervoso aferente e manteve o eferente, porque ele tem sensibilidade, mas ele não tem movimento. Aí, a nutrição é alvo de estudos desde a descoberta do Alzheimer. Qual é o papel da glicose e do cálcio? Lembrar que neurônio só come glicose. Então, de onde ele tira a energia dele? Ele tira a energia dele, de fonte principal, de glicose. E o cálcio, ele é essencial para a liberação dos neurotransmissores. Lembre, o neurotransmissor é colocado numa vesícula e para ele ser liberado, ele precisa de cálcio. Isso foi descoberto com as pessoas que tinham depressão por causa da ausência da vitamina D. Lembra que a vitamina D mantém a homeostasia do cálcio. Então, sem vitamina D, sem cálcio, sem liberação de neurotransmissor. Então, glicose, fonte de energia,
e cálcio para a liberação dos neurotransmissores. O indivíduo apresenta limiar de ação neuronal maior que o esperado. Qual é a consequência e como poderia diminuir esse limiar? Então, lembrem o que é limiar de ação, é a paciência da pessoa. Então, ele tem um limiar maior, ou seja, ele é mais negativo por dentro. Então, para ele despolarizar, ele precisa receber muita carga positiva, ou seja, o estímulo tem que ser maior. Então, primeira coisa, como ele tem um limiar de ação maior, ele precisa de um estímulo que abra mais canais de sódio, para que assim entre mais sódio e despolarize o neurônio. Qual a consequência? Não vai ser todo estímulo que vai gerar um potencial de ação. Ele pode gerar até PEPs, mas como o limiar dele é alto, ele não vai conseguir gerar potencial de ação. Como que eu poderia diminuir esse limiar? Diminuir esse limiar é diminuindo a quantidade de cloreto. Se eu disponibilizar menos cloreto para ele comer, menos cloreto vai entrar no neurônio e assim o limiar dele volta ao normal, né? Então, o limiar neuronal é maior do que o esperado. A consequência, ele vai precisar de um estímulo maior ou de uma abertura maior de canais de sódio para que ocorra o potencial de ação. Como poderia diminuir esse limiar? Diminuindo a quantidade de cloreto, fazendo com que ele coma menos, né, quantidade de cloreto. Assim, ele vai ter menos cloreto, o limiar volta ao normal e ele despolariza como todos os outros. Como funciona a plasticidade neuronal e a facilitação neuronal? Plasticidade neuronal é a capacidade de eu estimular vias diferentes. Então, lembra, meu sistema nervoso ele quer sempre usar a via que está facilitado. O que é facilitação? Facilitação é utilizar sempre a mesma via que foi aprendida para fazer a mesma coisa. Então, isso é facilitação. Sempre a mesma via para fazer a mesma coisa. O que é plasticidade? A capacidade de escolher vias diferentes para fazer a mesma coisa. Isso é plasticidade. Se vocês leram um livro, que também valia nota, né, vocês viram vários exemplos de plasticidade. No livro, ela coloca 1000 exemplos de plasticidade de como ela exerceu isso, né? Como que ela escolheu uma via neuronal diferente para fazer exatamente a mesma coisa. O que é substância cinzenta e substância branca na medula? Aqui vocês precisam lembrar daquela folhinha onde eu entreguei em aula que tem as diferenças entre substâncias cinzentas e isso entre a substância cinzenta e a substância branca. Então, aqui o que que a gente tinha? As partes do sistema nervoso. A gente viu que era sinapse, pepse, tudo isso. Aí, chegando aqui, falou de substância cinzenta e substância branca. Então, o que é a substância cinzenta? Substância cinzenta, ela só está presente no córtex, no núcleo da base e no tálamo. E a substância cinzenta, ela é formada por neurônios. Então, olha, o que que tem na substância cinzenta? Corpos celulares de neurônios, né? Células da glia, fibras nervosas amielínicas. Substância cinzenta, né? Então, é formada por corpos celulares de neurônio, células da glia, fibras nervosas amielínicas. Tudo bem? O que tem na substância branca? Então, na substância branca são os axônios ou fibras nervosas mielínicas, astrócitos, micróglia e oligodendrócito. Então, para responder essa questão, você precisa lembrar do que você anotou na sua folha. O que são substâncias cinzentas e o que é substância branca. Lembrando que córtex, núcleo da base e tálamo é o local onde tem substância cinzenta e não o que é a substância cinzenta.
bem? Então, essa é a resposta da outra questão. Então, aqui nós respondemos a questão de número 7. Do que é formada a substância cinzenta, substância branca no encéfalo. Então, vamos para a questão 8. Questão 8. O que é a substância cinzenta e a substância branca na medula? Então, tinha uma diferença entre falar de substância cinzenta no encéfalo, que é esse slide, e substância cinzenta na medula. Mesma coisa. A gente vai olhar aqui. E dentro da medula, a substância cinzenta vai ser formada por corpos celulares de neurônio. E a substância branca, as fibras mielínicas. Então, a única diferença é que células da glia, oligodendrócitos, tudo isso tem lá no encéfalo. E na medula, não. Então, era só colocar corpos celulares de neurônio como substância cinzenta e as fibras mielínicas como substância branca na medula. Bem? Então, essa é a questão número 8. O que são gânglios? Já falei várias vezes, gânglios são corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central. Então, é só completar isso, corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central. 10. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas capazes de estimular um canal iônico, seja ele de sódio ou cloreto. Então, na verdade, tem várias definições sobre neurotransmissores. O mais importante, os neurotransmissores são substâncias químicas e que eles têm a capacidade tanto de estimular quanto de inibir sinapses. Também tem definições que falam que neurotransmissores são responsáveis pela sinapse, tá tudo bem, desde que você lembre que eles não são sempre excitatórios, que os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que podem atuar abrindo o canal de sódio, mas eles também podem abrir ou potencializar os canais de cloreto. Bem? Então, neurotransmissores. A 11, defina a via aferente ou via eferente. Então, via aferente é aquela que leva informação até o sistema nervoso central e via eferente é aquela que traz informação do sistema nervoso central. Lembrar que os neurônios que estão na via aferente não são os mesmos que estão na via eferente, bem? Aí, a 12, quais são as células da glia e suas funções? Aqui a gente tem um quadrinho que eu pedi para vocês anotarem de quais eram as células da glia e quais as funções da célula da glia. Bem? Aqui, ó. Astrócitos, então, células da glia. Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, células de Schwann e células ependimárias. Os astrócitos fazem sustentação e nutrição. O oligodendrócito, formação da bainha de mielina. Micróglia, fagocitose. Células de Schwann formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. E células ependimárias, revestimento dos ventrículos. Então, essas são as células da glia. Vocês têm no caderno e tem na folhinha que eu pedi para anotar. Quais são as meninges e suas funções? De uma forma geral, a gente pode colocar que a função da meninge é proteção. Então, ela protege o sistema nervoso. Tá? Então, essa é a função primordial das meninges. E aqui tem o slide com as meninges. Lembra? Dura mater, aracnoide, pia mater, são as 3 meninges. Cuidado, porque tem o espaço subaracnoide.
Você pode achar que o espaço é uma meninge, mas ele não é. Então, são 3 meninges: dura mater, aracnoide e pia mater, né? Então, essas são as 3 meninges que formam a nossa proteção, tá? Além disso, lá no espaço, né, aracnoide, existe o líquido cefalorraquidiano. E a função do líquido é justamente proteger o sistema nervoso de traumas, né? Então, fazer com que eu possa mover minha cabeça sem que o encéfalo bata na caixa craniana. Então, é sempre proteção, mas lembrar que o líquido cefalorraquidiano está presente no espaço subaracnoide. Aqui, quais são as enzimas que degradam os neurotransmissores? Na última aula eu falei um monte de nome delas, e aí vocês precisam lembrar de algumas, mas mais importante, lembrar que o neurotransmissor não fica na fenda sináptica. Quando ele é liberado e depois ele é recaptado. Então ele não vai ficar ali, tá? Ele vai sair dali. Vamos ver se eu consigo. A gente interrompe a captura e compartilha um quadro branco. Um texto. As enzimas estavam lá na lousa. A MAO, que, né, ela chama monoamino oxidase, e ela degrada principalmente adrenalina, noradrenalina. A CONT, ecol, metiltransferase, tá? Que principalmente degrada a acetilcolina, né? E a dopa descarboxilase, que, como o nome diz, degrada a dopamina. Lembrando que o mais importante disso, é que você sempre lembre que essas enzimas têm a função de degradar o sistema, tá? E isso você vai ter que sempre né, caracterizar como uma forma de degradação de neurotransmissor, né? Vamos lá para a questão de número 15. Quais as diferenças entre um potencial de ação graduado e um potencial de ação? Então, qual é a diferença entre um PEPs, um PIPs ou um potencial de ação? Isso vocês têm uma tabela. Seria importantíssimo que vocês lembrassem dessa tabela, que diferencia justamente o potencial de ação do potencial de ação graduado. Então, qual que é a importância, né? Ou como que isso é feito? Então, deu ruim aqui. É importante que vocês sempre lembrem dessa tabela e lembrem da aula lá que foi dada, tudo bem? Então, lembra disso. Então, a tabela, ela tá aqui, né? Eu não posso pôr em modo de exibição, não fica preto nem naquela outra aula. Mas eu vou aumentar aqui, né? Então, tipo de sinal, onde ocorre, né? Qual é a força. Mas o mais importante dessa tabela é essa região aqui, ó, características únicas, tá? Mais importante, PIPs e PEPs, eles podem ser somados, né? Lembra que eu posso ir somando eles. E já o potencial de ação, eu não posso somar. Então, para responder essa pergunta, é só copiar essa parte aqui, da diferença e características únicas entre potencial de ação e potencial excitatório pré e pós-sináptico. Lembra que vocês têm tudo isso naquela folha que foi dada, que eu dei aula junto com a folhinha.
Faça um esquema do potencial de ação. O esquema de potencial de ação é justamente esse aqui, né? Quando você tem um neurônio fazendo sinapse com outro neurônio. Então, você pode usar um neurônio fazendo sinapse, vários modelos que eu dei lá no caderno, quando eu escrevo, tá? Só não usem, tipo esse, que é o final, né, do neurotransmissor, é o final do botão sináptico, tá? Usem aquele onde eu desenho o sistema nervoso, tá? Onde eu desenho ele, né? Lógico que não vai ficar bom, né? Mas é aquele que eu faço assim, eu ponho o neurônio, ele tá fazendo sinapse com outro neurônio. Esse é o esquema que a gente quer, tá? Essa região aqui é a região chamada de região sináptica. Então, aqui pode ser chamado de fenda sináptica, região sináptica, da forma que você quiser, tá? Então, lembrem deles. Essa é um esquema de um potencial de ação. Agora, vamos fazer o esquema corretamente. O esquema de potencial de ação que eu quero, esse é o esquema da sinapse. É aquele que você tem duas maneiras para me responder essa pergunta. Você pode, né, tanto responder fazendo o gráfico do potencial de ação. Você pode ir lá, fazer o gráfico do potencial de ação, que é aquele desenho que começa assim, né? E aí a gente vem aqui, né? E ele começa em menos 90 milivolts, tá em repouso, ele sobe, despolariza, e aqui é a abertura de canal de sódio, depois ele desce, abertura de canal de potássio, não esquecer da região de período refratário absoluto e volta para o repouso. Importante lembrar, então, esse é o esquema do potencial de ação. Para a sua pergunta ficar correta, né, para você ter mais acerto na sua pergunta, lembre dessa região aqui, ó, ser o período refratário absoluto. Tá? Então, eu tenho que colocar todas as partes. Aqui eu vou pôr abertura de canal de sódio, aqui eu vou abertura de canal de potássio, aqui é a hiperpolarização, onde sai mais potássio do que entrou sódio, então ele fica mais negativo, e aí ele aciona a bomba de sódio e potássio e volta ao potencial de equilíbrio. Então, esse daqui é o esquema de sinapse, e esse daqui, que tem no caderno de vocês, é o esquema de potencial de ação. Hein? E a pergunta é, faça um esquema de um potencial de ação. Então, você vai fazer aquele esquema lá do gráfico. Né? Quais são os receptores? Os receptores também estão aqui. A gente colocou vários receptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, nociceptores. Então, é só lembrar ou procurar no seu caderno para você responder. Então, aqui, ó. Quimiorreceptores têm a função de colocar, ou tem a função de sentir substâncias químicas, como pH, quando você está em acidose ou calose. Nociceptores sentem dor. Fotorreceptores, fóton de luz. Mecanorreceptores, tato. Osmorreguladores são aqueles que controlam a osmorregularidade, ou equilíbrio osmótico. Barorreceptores, pressão atmosférica, e o termorreceptores, que são o calor. Então, resposta aqui também.
Quais são as regiões do tronco encefálico e suas atividades? Você também vai precisar olhar aqui, parte do sistema tronco encefálico. Opa, passei. Tronco encefálico. Então, qual é a região de tronco encefálico? Tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, essa é a primeira parte da resposta. Você vai colocar lá, mesencéfalo, ponte e bulbo. Depois você vai vir e vai colocar qual é a função do tronco encefálico. Ele comunica o córtex ao cerebelo e integra a área sensorial com frequência respiratória. Depois, função do mesencéfalo. Qual é a função do mesencéfalo? A função do mesencéfalo é justamente auditiva, visual e ajuste pupilar. A ponte, mastigação, salivação e controle das vísceras, expressão facial, fixar os olhos e fazer o equilíbrio postural. E o bulbo faz o controle da frequência respiratória, o reflexo de vômito, tosse e o movimento da língua. Então, para responder essa pergunta, você tem que colocar quais são as partes do tronco e qual a função de cada uma dessas partes. Bem, lá no folhinho. Quais são as funções do cerebelo? Então, a gente falou do tronco, vamos procurar as funções do cerebelo. Manutenção do equilíbrio e aprendizado motor. Lembra que o cerebelo é aquele que faz você segurar a caneta corretamente, fazer o movimento corretamente, né? Sem problemas. Então, função de aprendizado motor e manutenção do equilíbrio. Função do aparelho vestibular. Então, o aparelho vestibular, aqui, o aparelho vestibular, ele é formado, né? A função dele, junto com o equilíbrio, então aqui, ó, aparelho vestibular. O sistema ou aparelho vestibular é responsável pelo equilíbrio. Então, você vai por lá. Aparelho vestibular responsável pelo equilíbrio. Função da medula. A função da medula é integrar todo mundo, né? Integrar as informações que chegam às informações que saem do sistema nervoso central. E ainda, ela tem como função importantíssima a parte que a gente viu de arco reflexo. Se eu não me engano, foi a última aula. Então, qual é o arco reflexo? Quando eu tenho que processar uma informação, ela tem que chegar até o sistema nervoso central. Quando essa informação é de vida ou morte, é melhor que ela seja mais rápida. Então, quando eu estou muito em perigo, é melhor que ela seja mais rápida. Então, integra diretamente a medula. Então, função da medula: integrar as funções do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. E 2, ela é responsável pelo arco reflexo. Aqui é que eu vou deixar para a aula que vem, né, semana que vem, porque era a última parte da matéria. Como é constituído anatomicamente o sistema nervoso periférico, quais as funções do simpático simpático, o que é rebote e o que é, ou como são localizados os neurotransmissores no sistema nervoso periférico. Na verdade, eu não lembro se eu cheguei a falar isso para a sala de vocês ou não. Acredito que eu dei a anatomia do sistema nervoso periférico, mas eu não cheguei a falar das funções do sistema nervoso periférico, tá bem? Então tá bom. Até a próxima aula.